Técnicos de informática, qual a coisa mais bizarra que você encontrou no computador de um cliente? Um cara me trouxe uma torre de desktop e queria recuperar todos os documentos e fotos, mas a máquina estava corrompida. Então fiz uma recuperação forense de todos os dados. Levei 3 dias e quando comecei a reunir os arquivos, descobri que o cara que era dono de um shopping center e administrava um laboratório de meta na loja do centro. Todas as fotos eram do shopping no laboratório de meta, fotos dele, amigos e alguns documentos que eram fórmulas para fazer meta. Quando falei com ele em seguida, ele admitiu que tinha acabado de sair da prisão e precisava de todas as suas coisas antigas para começar de novo. No entanto, pagou em dinheiro $300. Eu tive muitas situações realmente estranhas e vi um monte de coisas estranhas nos computadores das pessoas, principalmente tudo relacionado a conteúdo adulto. Provavelmente a coisa mais estranha que encontrei no computador de um cliente foi milho. Esta coisa estava cheia de milho. Não sei por que eu como e não questionei. Também não é incomum encontrar coisas como baratas. O próximo não era eu, era um amigo. Ele trabalhou para a GameStop no auge e ia comprar um GameCube quebrado de um cliente. É GameStop, então eles provavelmente lhe deram alguns centavos por isso. Meu amigo trouxe o GameCube de volta para ver o que estava acontecendo. Ele começou a desmontar a coisa e descobriu que alguém havia colocado um sanduíche inteiro na bandeja do disco. Eles então fecharam repetidamente a bandeja do disco, esmagando o sanduíche mais para dentro até que ele fizesse parte da máquina. Este casal veio por causa de um vírus, mas isso era muito mais do que um vírus. Alguém estava especificamente mirando neles. O computador tinha tanto malware que tivemos que limpá-lo. Seus telefones tocavam constantemente. Eles estavam recebendo centenas de textos e e-mails a cada 2 minutos. Suas contas bancárias foram invadidas, assim como outras várias contas online. Eu me senti muito mal por esse casal. Muito conteúdo adulto de desenho, área de trabalho, vídeos, jogos, mangá e fotos. Ele trouxe porque achou que tinha um vírus. Foi educado e realmente não reagiu ou disse nada quando viu o papel de parede da área de trabalho pela primeira vez. Eu ainda não consigo acreditar que alguém pode ser tão indiferente sobre uma coleção tão grande. Eu faço suporte de TI para uma escola e um professor me ligou um dia, pois 17 dos laptops que os alunos usam pararam de funcionar ao mesmo tempo. O professor alegou que devemos ter lançado uma atualização que havia quebrado todas as máquinas. Então ele ficou irado e nos pediu para consertar agora. Somente quando peguei os laptops descobri que o professor fez os alunos estudar fora em um dia chuvoso, estudando o clima e etc. Foi uma estranha cadeia de eventos, mas me envolvi em recuperar o acesso a um notebook que havia pertencido ao marido da filha de uma amiga do meu chefe que havia tirado a própria vida recentemente. O computador era seu PC de trabalho e o chefe ou sócio da pessoa falecida procurava algo que havia sido armazenado nele, mas eles eram vagos sobre o que realmente procuravam. A unidade não estava criptografada, então era bem trivial apagar a senha do administrador e habilitar a conta para que eu pudesse fazer o login. Redefini as senhas para o restante das contas e fui verificar se os dados ainda estavam lá ou se talvez eu precisasse tentar alguma recuperação de arquivos no disco rígido. O que era meio estranho é que havia várias contas locais no PC e nenhuma delas parecia ter sido muito usada. Normalmente as pessoas têm merda por toda a área de trabalho, favoritos e etc. Mas este PC realmente não parecia ter sido muito usado, então desconfiei que a conta do falecido havia sido excluída, mas continuei mexendo. Após um tempo eu encontrei foi conteúdo jovem na pasta imagens não escondida. As miniaturas foram configuradas como extra grandes para que não houvesse muita confusão com o que eu estava vendo mesmo sem abrir arquivos individuais. Relatei o achado à polícia e tive que mostrar a um oficial o que encontrei. Quando informei a ela sobre a descoberta e o relatório policial, ela parecia surpreendentemente desanimada, como se já esperasse que eu encontrássemos isso. Depois meus colegas de trabalho e eu chegamos à conclusão de que o falecido havia tirado a própria vida porque seus hábitos foram descobertos. Eu estava instalando nosso software no computador de um cliente e baixei o logotipo de um site para adicioná-lo a um relatório e o local de salvamento padrão era imagens. Ao ir até a pasta para recuperar a imagem, fui presenteado com uma série de fotos da genitália perfurada de um homem. As coisas que você faz quando está bêbado foi a frase que ouvi atrás de mim. Acontece que as fotos eram de seu próprio piercing. Então eu tive que passar os próximos 2 dias trabalhando com um homem cujo Malaquias eu tinha acabado de ver em forma de foto. Eu tenho um amigo que trabalha com TI. Uma das melhores histórias que ele já compartilhou foi sobre uma pessoa que não sabia que havia um botão de ejeção para disquetes e acabou despejando manteiga líquida no drive de disco para que ele pudesse lubrificá-lo o suficiente para arrancá-lo com um par de alicates. Enquanto o cara explicava tudo isso, meu amigo arrancou o disquete de sua mão e o colocou no drive. Meu amigo apenas apertou o botão de ejeção e ficou lá segurando o disquete bem na frente de seu rosto enquanto o cara olhava para frente e para trás entre o disco e o computador como: "Você está falando sério?" Não bizarro, mas perturbador. Encontrei um monte de conteúdo jovem caseiro na área de trabalho de um professor. Eu denunciei a polícia e eles o prenderam.
Eu tenho uma boa história para este. Não é algo que encontrei no computador de um cliente, mas sim os eventos que cercam a situação. Anos atrás, em meus dias de consultoria, um cliente trouxe 2 desktops. Eles estavam cobertos de sujeira. Dentro, fora, em todos os lugares. Parecia que alguém tinha literalmente jogado terra neles. Ele foi bastante franco sobre o que aconteceu. Ele disse que sua esposa estava tendo sessões de bate-papo bastante explícitas com um cara na internet. Com raiva, ele pegou o computador dele e o dela e os enterrou no quintal. Ele então pensou melhor sobre isso e os trouxe para nós na esperança de consertá-los. Essa foi praticamente a última vez que o vimos. Limpamos ambas as estações de trabalho e conseguimos salvá-las. Eles ficaram na prateleira por um bom ano e meio esperando o dono vir buscá-los, mas ele nunca veio. Nós finalmente os descartamos, pois eles estavam lá há muito tempo e repetidas tentativas de contato com o cara falharam. Um dia, provavelmente cerca de 2 anos depois que o cara apareceu e 6 meses depois de termos descartado seu PC. Alguns policiais do escritório do xerife local apareceram com um mandado para prender seu equipamento que já não possuíamos. Eles ficaram surpreendentemente despreocupados quando eu disse a eles que não estávamos mais com ele. Acontece que sua esposa havia desaparecido e quando o cara foi questionado sobre isso, ele confessou que tirou a vida dela. Eles a encontraram enterrada em seu quintal. Trabalhava em uma mesa de apoio de laboratório de informática em uma faculdade e uma vez esse aluno trouxe um laptop e queria que o teclado fosse em japonês. Eu abri, fui e mudei as configurações de idioma no painel de controle para ele. Ele ficou surpreso quando as teclas físicas reais do teclado não foram alteradas. Ele então me pediu para alterá-las porque seu amigo tinha o mesmo laptop com teclas japonesas. Respondi que o amigo dele devia ter encomendado dele com chaves japonesas. Ele começou a ficar furioso comigo porque eu não era inteligente o suficiente ou não admitia que eu não estava atualizado com a tecnologia mais recente para mudar as teclas físicas em seu teclado. Cara de TI para uma empresa financeira. Limpei um laptop pessoal de colegas de trabalho de um vírus. Encontrei as fotos dele e da namorada fazendo tudo e qualquer coisa. Ele não havia mencionado nada sobre isso, mas quando eu devolvi para ele, ele apenas sorriu e disse: "Você conseguiu salvar meus dados." Não um computador, mas um telefone. Eu trabalhava em um provedor sem fio e um cara aparentemente legal vinha a cada 2 meses dizendo que ele deixava o vizinho usar seu telefone. O navegador estava sempre bloqueado naqueles anúncios de sites adultos que não permitem que você revide, e ele não sabia como fechar o aplicativo do navegador para limpá-lo. Tentei mostrar a ele como fechar o aplicativo, mas ele continuou aparecendo para que eu pudesse limpar seu navegador e impedir que sua esposa soubesse seu segredo. Foi um acordo tácito estranho porque nós dois sabíamos que a história dele era besteira. Encontrei um cavalo marinho em um MacBook Pro. Foi para um reparo de danos causados pela água e o cliente disse que um pouco de água acabou de derramar. Mais tarde contei ao cliente e eles me disseram que uma criança havia derramado o tanque do cavalo marinho e eles não conseguiram encontrar o cavalo marinho. Agora eles sabem para onde foi. Infelizmente não sobreviveu à viagem dentro do computador. Um cliente veio uma vez, e seu PC não ligou. Então eu abri o lado para ver o que poderia estar errado e fui imediatamente atingido pelo cheiro de fumaça de cigarro muito velha. Bem, o interior do PC estava coberto com uma camada de 1/8 de polegada dessa substância gosmenta marrom amarelada. Eles tinham velas perto do computador. Então a substância era uma mistura de resíduo de nicotina e cera. O homem entrou com seu laptop uma vez. Havia manchas em seu computador que pareciam gel de cabelo ou algo seco ali. Ele estava chateado por eu não querer tocar em seu computador. Cartões de crédito. Um homem idoso estava tentando comprar algo online e inseriu alguns cartões no slot do disquete. Eu costumava fazer computação forense, então obviamente havia muito conteúdo ferrado. Um dos mais bizarros, porém, foi um vídeo em que uma garota de saia curta e saltos ridículos entra no banheiro tentando ir ao banheiro. Ela não consegue e apenas joga algumas merdas no chão. Ela então pega um pouco de papel higiênico, olha em volta e simplesmente desiste, joga no chão e sai. Muitas fotos de ratos vestidos com roupas para sessões de fotos. Um amigo meu um dia me pede para dar uma olhada na área de trabalho dele. Tirei a tampa. O fundo da caixa tinha meia polegada de calda solidificada no fundo. Acontece que ele derrubou uma lata de coca atrás do computador e a coca escorreu por um respiradouro e depois secou. O cara precisava da minha ajuda para tirar alguns arquivos de um velho laptop cheio de bugs. Sua principal preocupação eram fotos, mas ele também queria qualquer documento ou música que eu pudesse conseguir. Ele precisava de trabalho apenas para inicializar o Windows. Consegui trabalhar o suficiente para completar o pedido dele e comecei a copiar os arquivos das pastas de documentos. Comecei a vasculhar outras pastas e encontrei 11 Bitcoin que ele aparentemente havia esquecido. O cara tinha mais de 1 ano de salário em uma pasta esquecida em um computador velho com bugs. Acho que seu colega de quarto o convenceu a se envolver com isso anos atrás e ele meio que esqueceu. Estou curioso para saber como o colega de quarto se saiu. Trabalhei para uma empresa que fazia sistemas POS. Encontramos cobras, baratas e uma vez um rato decapitado. Aparentemente mordeu um fio e se eletrocutou. A força do solavanco foi poderosa o suficiente para literalmente fazer sua cabeça explodir. Gostou dos relatos? Então deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal para mais relatos e clique no vídeo que vai aparecer agora.